Olá, eu sou a Alice Sarcinelli e esse é o Check-up Saúde pelo Folha Vitória e Pan News, sua conexão com os maiores especialistas em saúde no estado. Nosso tema de hoje, gente, envolve a família toda. É o bruxismo. Ele atinge criança, pode atingir adulto, pode atingir jovem, idoso. Tem estudo mostrando que as pessoas ao longo da vida, em diferentes momentos, podem ranger e isso acaba atingindo até 90% da população. Mas nem todo mundo que range significa bruxismo. A gente precisa também diferenciar. Tem gente que range dormindo, tem gente que range acordado, tem gente que range sempre, outros nunca ou muito pouco. E aí, o que é o bruxismo e como tratar? Então, a gente trouxe hoje dois especialistas, Dr. Juliano Luque Ruski, otorrino, e doutora Daniela Feu. Sejam bem-vindos. Doutora Daniela, a senhora é ortodontista, a gente aproveitou e convidou também um ortodontista, especialista em medicina do sono, Dr. Haldley Rossi, para começar a introduzir o assunto para a gente e começar a levantar as dúvidas que a gente vai começar a discutir aqui. Bom dia. Muito obrigado pelo convite, doutora Alice, e é um prazer muito grande participar dessa mesa de discussão. Bom, me pedi para falar um pouquinho sobre o bruxismo do sono. Eu só queria dizer que ele se apresenta em todas as faixas etárias. Na criança, frequentemente a prevalência do bruxismo do sono é em torno de 14% e frequentemente nas crianças estão associados aos problemas respiratórios e como essa criança, ela enfrenta os problemas advindos da nossa sociedade moderna. No adulto, o bruxismo do sono ele está presente em mais de 12% da nossa população. E ele pode acontecer sozinho ou associado a outro distúrbio do sono. O bruxismo do sono frequentemente acontece durante o sono superficial, cerca de 60% a 80% dos eventos acontecem no sono N2, que é um sono superficial, e ele frequentemente está associado a despertares neuronais. Isso faz com que o indivíduo tenha uma qualidade de sono muito pobre. E quando ele está associado a outros distúrbios do sono, aí o tratamento fica um pouco mais complexo. Ele pode estar associado a outro distúrbio de movimento que acontece durante o sono, como a síndrome das pernas inquietas, que muitas vezes o tratamento dessa patologia resolve o tratamento do bruxismo, mas durante o processo de tratamento a arcada dentária deve ser protegida. Frequentemente também está associado com pacientes com insônia. O paciente com insônia passa muito tempo em vigília e quando ele vai dormir e tem bruxismo, esse sono é de baixa qualidade. Então, o tratamento do bruxismo é essencial para esses pacientes. E o bruxismo do sono ele também pode estar associado à apneia obstrutiva do sono. Na realidade, é muito frequente pacientes que têm apneia obstrutiva do sono apresentarem também bruxismo, principalmente nos quadros mais avançados da apneia do sono. Uma coisa importante que eu acho que eu devo relatar é que existe um tipo de bruxismo de quando o indivíduo bate o dente, né, em vez de ranger ou apertar, ele bate. Esse tipo de bruxismo frequentemente está associado a algumas doenças neuromusculares degenerativas, tipo Parkinson, que quando estiverem associados a outros sinais e sintomas, o cirurgião dentista deve de imediato fazer um encaminhamento para o neurologista para que ele possa fazer a investigação adequada. Queria também dizer que o tratamento do bruxismo do sono sozinho ou associado com outras patologias durante o sono deve ser observado por profissionais competentes, porque o tratamento ele é diferenciado. Muito obrigado pela participação e bom programa para todos. O Dr. Haldley abre essa nossa conversa sobre o bruxismo, mas eu também quero começar trazendo a dúvida de uma ouvinte, porque eu falo na abertura que o bruxismo pode acontecer de dia e de noite. O Dr. Haldley repete isso. E agora vamos ver o que a nossa ouvinte tem em dúvida também, para que a senhora possa esclarecer. Olá, meu nome é Laís. E eu gostaria de saber se eu realmente tenho bruxismo, porque eu durmo à noite, mas eu não ranjo os dentes. Porém, eu acordo com o maxilar muito dolorido. E aí eu gostaria de saber se eu tenho bruxismo ou não, mesmo eu não fazendo barulho com os meus dentes. Vamos começar então. A resposta é sim. Porque o bruxismo, as pessoas imaginam que é apenas o ranger de dentes, mas na verdade, o bruxismo está no nosso cérebro.
ele envia um comando para a gente fazer uma contração muscular. Essa contração muscular pode ser rangendo os dentes, pode ser contraindo os dentes e às vezes não existe nem contato dentário, é uma contração de toda a musculatura facial. Então, acordar com o maxilar cansado, acordar com dores musculares, dor de cabeça, dor no pescoço, são sinais de bruxismo, sim. A gente não tem a necessidade de ter o contato dentário, né? As pessoas falam, não, eu não faço barulho, eu não ranjo. Não, mas você aperta, você se contrai. Isso já caracteriza bruxismo, sim. E qual a diferença do bruxismo do sono para esse bruxismo acordado, para o bruxismo em vigília? Então, ela provavelmente faz o apertamento dormindo. Mas, mais frequentemente, a gente faz o apertamento acordado. Esse é o bruxismo em vigília, né? A contração muscular, com contato dentário ou não, durante o dia. As pessoas fazem com muita frequência, por exemplo, em eventos estressantes do trabalho. A gente vê muitas vezes as pessoas fazendo na academia de ginástica quando estão fazendo força, então elas se contraem. Na frente do computador, né? Às vezes a gente está ali no computador, quando se pega, está apertando bem os dentes. E ele é extremamente irritante para o organismo, porque o bruxismo do sono, ele é muito agressivo, porque a gente faz muita força, muito mais força do que a gente faz durante o dia, porém o tempo de contração muscular, ele é muito menor. O bruxismo da vigília, muitas vezes a gente faz horas e horas durante o trabalho, o dia todo. E isso é de uma agressividade para o nosso organismo, para as nossas estruturas musculares, para a gente, né, para a saúde geral como um todo. Então, eu vou até convidar o nosso ouvinte agora, para um pouquinho e presta atenção na posição dos seus dentes nesse momento. Os dentes estão desencostados, a arcada superior está desencostada dos dentes de baixo, a sua língua está posicionada no céu da boca, a musculatura está relaxada. Aposto que muita gente nesse momento está aí apertando. A gente mesmo aqui, né, no momento descontraído, mas no momento, né, que não é a nossa rotina, aqui numa conversa, às vezes fica um pouco mais tenso e já aperta. Isso já é considerado bruxismo? Sim. Então, essa contração, qualquer tipo, né, de contração muscular facial, nessa área perioral, já é considerado bruxismo. E quando você contrai e aperta os dentes, seja de dia, seja de noite, é bruxismo. Durante o dia, durante as atividades, né, da vigília, considerado bruxismo da vigília. E durante a noite, que a gente está dormindo inconsciente, é o bruxismo do sono. E esse bruxismo do sono, que é esse que mais preocupa, às vezes os pais relatam, né? Quem dorme do lado de alguém que range é assustador. Tem gente que relata o barulho como se fosse quebrando gelo. Tem gente que acha que acorda o filho à noite porque tem medo de estar acontecendo alguma coisa. O Dr. Raul até falou que é no sono mais superficial. Então, quando a criança está mais profunda, a tendência é, né, ela não ranger, mas é muito assustador. E aí o adulto que range e já tem esse diagnóstico, ele deve esperar isso do filho? É genético? Qual que é a causa do bruxismo do sono? Então, existem componentes hereditários. A gente precisa separar, que existem basicamente, assim, se a gente for separar, dois tipos importantes de bruxismo. O bruxismo primário, que é aquele que não existe nenhuma patologia, nenhum problema causando ele. Então, esse bruxismo, ele advém de problemas, por exemplo, da secreção de serotonina, alguns neurotransmissores do nosso cérebro que estão alterados, e isso é hereditário. Só que isso não é considerado uma doença, isso é um hábito, é um comportamento que a gente controla durante a vida. O bruxismo secundário, ele sim já é um problema e muitas vezes eu falo que ele chega a ser protetivo, porque ele está avisando que tem um problema acontecendo com a gente. Então, isso é legal. O bruxismo, a gente entender o ranger como a fase final, né? O alerta, sim, é um alerta de que algo está acontecendo. É um alerta de que existe um problema, principalmente com as crianças. A gente precisa olhar que, olha, isso não é normal. Porque o bruxismo, quando a gente fala assim, o bruxismo secundário, o secundário é quê? Isso que tem que ser a preocupação e a busca para a gente conseguir corrigir e controlar esse problema. Então, ele pode ser secundário a problemas respiratórios. Eu acredito que o Dr. Juliano tem bastante coisa para falar sobre isso para a gente. Ele pode ser secundário ao refluxo gastroesofágico. Então, a criança faz refluxo, imediatamente ela contrai, tanto a criança quanto o adulto. Pode ser secundário ao uso de medicação. Então, determinados tipos de ansiolíticos, de barbitúricos, eles vão estimular e fazer o bruxismo se tornar ainda mais agressivo. E tanto adultos quanto criança hoje estão usando muita medicação, né? Muita. A pandemia também acho que piorou isso um pouco. Demais. Tem vários estudos mostrando que 7 em cada 10 brasileiros tiveram bruxismo durante a pandemia.
às vezes alguns até uma quantidade maior, porque aí também entra o fator do estresse, ansiedade. Ele vai influenciar principalmente o bruxismo da vigília, mas também o bruxismo da noite. Né? O TDAH também influencia no bruxismo. O déficit de atenção na criança e no adulto? O déficit de atenção e a medicação utilizada, todos vão amplificar aí a questão do bruxismo. Algumas doenças degenerativas como Parkinson, como o Haldley já falou. Então, existem vários problemas que precisam ser pesquisados. Né? Primeiramente, a gente vai buscar refluxo, e muitas vezes pode ser um refluxo subclínico, e os problemas respiratórios, né? A criança e o adulto, quando não estão conseguindo respirar, quando estão respirando pela boca, as pessoas falam, não, mas eu estou respirando pela boca, estou dormindo de boca aberta. Você vai, essa via aérea, ela precisa ser umedecida. Então, você vai fechar a boca e vai ranger como uma medida protetiva. E a criança que tem apneia obstrutiva do sono, que tem problemas respiratórios graves, ela está avisando para a gente, porque muitas vezes a gente não está percebendo através do bruxismo. Né? E aí eu imagino que o Dr. Juliano tem aí muita gente que chega no consultório dele com bruxismo, querendo aí saber o que está acontecendo. É assim, doutor? No consultório o paciente chega também ou ele acaba sendo encaminhado por outro profissional? E o que está levando como infecção respiratória a criança ranger ou o adulto? Obrigado primeiro pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo. E realmente ocorre as duas coisas. Ocorre aquele paciente que já vem encaminhado pelo profissional que identifica o fator de base e fala, olha, precisamos avaliar essa questão obstrutiva, essa condição respiratória noturna, e isso pode ser um fator que contribui para o bruxismo. O bruxismo é multifatorial e pode ser um fator importante, como a Daniela falou, o refluxo, a doença do refluxo e as alterações respiratórias noturnas. E tem aquela criança que vem para tratar realmente essa alteração e a mãe corrobora com essa situação. Fala, olha, o sono é agitado, mexe muito na cama, o sono fracionado, e também coloca o bruxismo como um problema que incomoda a família, porque como você falou, ele faz aquele barulho eventualmente que parece que vai quebrar os dentes, né? E isso angustia muito os pais. E aí a gente coloca como situação importante a gente ter uma higiene do sono, ter uma condição de sono adequada, e isso passa primeiramente pela condição respiratória. Então as crianças que não respiram bem dormindo, as crianças que têm respiração, principalmente bucal à noite, devem ser avaliadas. Dorme de boca aberta, baba, ronca, todas essas crianças. Dorme de boca aberta, baba, ronca, acorda com a boca ressecada, é um sinal de que respirou pela boca a noite toda e de manhã está com aquela boca ressecada, precisa tomar água para hidratar a garganta. Então, isso é uma situação que não é fisiológica, que deve ser avaliada e corrigida para ter um sono adequado, o que vai contribuir muito, principalmente na criança, para um desenvolvimento adequado. E o adulto, quando ele chega ao otorrino com essa queixa ainda do ranger e tem uma obstrução respiratória, é comum isso acontece também em adulto? Também é comum ocorrer no adulto. O impacto também é muito negativo na qualidade de vida, na condição de trabalho, no relacionamento com as pessoas. A pessoa que dorme mal, ela é uma pessoa diferente durante o dia. O organismo não repousou, não está disposto para a atividade daquele dia. E os pacientes relatam isso. Falam, doutor, parece que eu não dormi, eu acordo, eu estou sem disposição para o dia a dia. Aí, normalmente, é uma pessoa que produz menos, é uma pessoa mais mal-humorada, com mais dificuldade de relacionamento. Isso tudo passa pela condição respiratória. Então, é muito frequente a condição respiratória inadequada no sono, com o bruxismo também no adulto. E aí, normalmente, quando você compensa uma situação, a tendência é a outra se compensar também. De maneira melhora de maneira geral. E o senhor falou sobre higiene do sono, né? Vamos dar uma dica para quem está em casa agora e ouviu falar na higiene do sono. Como é que a gente faz a higiene do sono? O que é isso? Higiene do sono é o ambiente que a gente vai criar para ter o nosso sono, para ter a nossa noite de descanso. Então é importante a gente ter um ambiente adequado, um colchão adequado, confortável, um travesseiro numa altura correta, condição de luminosidade do quarto.
inclusive as últimas refeições do dia. A gente tem que ser uma refeição mais equilibrada, que vai nos permitir ter um sono mais adequado. Eventualmente, se a gente resolver ter uma refeição muito diferente do habitual, 1 hora antes do sono, vai atrapalhar no sono também. Então, a higiene do sono, ela começa ali, na hora que você chegou em casa do trabalho, você tem aquelas atividades ainda do seu dia a dia, mas você já está pensando na sua noite de repouso. Passa pela alimentação, você desligar um pouco das preocupações do dia a dia para se preparar para dormir e o ambiente que você vai preparar para dormir. Desligar da tomada também, né? Porque eu acho que a gente quer compensar esse horário, aí quer assistir tudo, todo mundo quer entrar nas redes sociais, as crianças querem as telas, agora eu cheguei da escola, é muito agitado, né, esse momento. Às vezes a gente quer suprir tudo, vai dormir com muita adrenalina também, com o estômago cheio, isso tudo pode estar contribuindo? O organismo precisa descansar para as atividades do dia seguinte serem produtivas. E esse ambiente para o descanso do organismo tem que ser programado por nós, exatamente fazendo isso aí que a gente comentou. Desligar do dia a dia, preparar para o descanso e deixa os problemas para o dia seguinte. Então, gente, uma dica prática, por exemplo, é você trocar a tela do seu filho pela leitura de um livro, porque a luz vai estar mais calma, né? Não deixar para jantar tão tarde. Realmente, se você não pode estar com seu filho o dia todo, não coloque ele no seu horário de dormir, né, doutor? Porque às vezes a gente vê as famílias alterando muito, colocando as crianças para irem dormir também muito tarde. E isso faz muito mal, né? Tem tudo a ver com a higiene do sono. Sim, e o tempo de sono é importante. Cada indivíduo tem um tempo determinado e a gente sabe qual é o nosso tempo. Então, a gente tem que respeitar o nosso organismo e ter hora para deitar e para acordar. Hora para acordar todo mundo tem, porque o serviço demanda isso, o trabalho do dia a dia. Toca. Agora, a hora de dormir depende da gente ter disciplina, respeitar o nosso organismo e criar esse hábito. Doutor, e vamos falar sobre tratamento. A gente conhece como clássico o tratamento aquela placa. Às vezes o paciente, ele não pensou em nada disso que a senhora explicou hoje pra gente, nos fatores secundários, não pensou na obstrução respiratória. Agora, depois do nosso programa, todo mundo já vai linkar. Primeiro, será que tem obstrução? Será que está com refluxo? Estou fazendo a higiene do sono? Vai olhar todos esses pontos. Mas, geralmente, o que as pessoas linkam ao bruxismo é um tratamento para colocar a placa. Tem também, sendo ofertado aí no mercado, botox para tratar bruxismo. E a gente ouve dizer que bruxismo não tem cura. Então é isso, qual que é o tratamento e se é verdade que o bruxismo ele não tem cura, então como que se trata? Não, o bruxismo ele não tem tratamento, ele tem controle. A gente precisa reduzir a intensidade e a frequência com qual ele vai estar convivendo aí no nosso sono ou no nosso dia a dia. Então, a placa ela é extremamente eficiente para quê? Para reduzir o contato dos dentes, né? Aquele contato que é extremamente danoso. Então, se a gente permite que os dentes fiquem nesse contato com muita força, porque à noite, gente, a gente não controla a força que a gente faz quando a gente está rangendo. Então, a gente vai acabar fazendo uma força excessiva, isso quebra os dentes, isso faz facetas de desgaste, parece que você passou uma faca no dente, né? Então, você desgasta o dente, essa estrutura dentária, ela não se regenera, ela não se refaz. Então, você vai ter também fraturas radiculares muitas vezes, isso faz com que o paciente perca o dente, então ele aperta tanto que ele abre, ele trinca a raiz do dente e acaba perdendo o dente. Ele vai desgastar restaurações, né? Se ele quebra o dente, ele quebra a restauração, ele quebra a prótese. Então, todos os problemas causados pelo bruxismo, os sintomas bucais, né, agressivos que ele vai causar, serão controlados com muita eficiência pela placa. Alguns estudos também mostram que como a placa faz uma desprogramação oclusal, a gente diminui a quantidade de força que a gente faz durante o apertamento. Claro, a placa precisa ser muito bem ajustada, né? Não adianta uma placa, nossa, eu coloco a placa, meu dente dói. Eu coloco a placa, ela tá instável, ela tá para lá e para cá, aí vai piorar. E que placa é essa? Porque tem gente que vai na farmácia comprar placa, aquela placa de borracha que é o protetor bucal. Explica pra gente que placa é essa que você tá explicando. A placa de borracha, ela piora, né? Ela vai estimular o apertamento. Então aí você pode até sentir, mas meu dente não tá encostando, não tá fazendo tanto barulho, mas a dor, né? A quantidade de tensão, a dor de cabeça com certeza será muito maior, porque essa placa ela é totalmente contraindicada. A gente faz uma placa rígida, uma placa com uma espessura que é individual para cada paciente, com as guias de movimentação, ela é toda feita exclusivamente para aquele paciente, para tratar o problema daquele paciente.
Então, essa placa muito bem ajustada, ela não só vai proteger os dentes, mas também vai melhorar esses sintomas do bruxismo, porque ela vai diminuir um pouco a capacidade de contração muscular do paciente pela desprogramação que a gente faz com a oclusão. Mas existem vários outros tratamentos, né? A gente pode ter tratamento para dor, que o bruxismo tem paciente que chega com muita dor, então a gente faz agulhamento, a gente também entra com a higiene do sono, a gente faz termoterapia, existem muitos tratamentos, só que eles são individuais, porque cada pessoa reage de uma maneira diferente. Para a criança, a gente nem sempre indica placa, né? A criança está em crescimento, ela está em fase de troca dentária, então às vezes a placa pode atrapalhar em alguns detalhes. Mas em alguns casos específicos, principalmente quando a gente já começa a ter dentes permanentes na boca, aí sim a gente indica... Porque o desgaste do dente de leite, o dente vai ser trocado, né? Isso. Mas esse desgaste ali, a criança com 7, 8 anos, já com alguns dentes permanentes na boca, seria um sinal de alerta para a gente pensar na placa? Sim. Na verdade, o sinal de alerta para a gente pensar na saúde geral da criança. Pesquisar aí questão respiratória, a gente bate nessa tecla o tempo todo, porque muitas vezes os pais não estão vendo a criança dormir, eles só veem aquela história do bruxismo. E eu passo para os pais dos meus pacientes um questionário do sono da criança. Quando a gente passa pelo WhatsApp, a resposta é uma. Quando ele faz pela segunda vez, ele fala, olha, depois que eu preenchi esse questionário, que eu comecei a ver realmente como meu filho está dormindo. E através daí a gente descobre muitas coisas. Então, é aquilo que eu falei, muitas vezes o bruxismo ele pode ser um sinal que está ajudando a gente a proteger essa criança de uma outra coisa que está acontecendo com ela. E aí, tratando esta outra coisa, a gente vai ter uma redução do bruxismo. A placa é indicada para a criança quando a gente já tem dentes permanentes na boca. Porque você imagina, se a gente faz um desgaste significativo numa criança de 6, 7 anos, quando essa criança estiver com 60, 70 anos, como estará esse dente? Então, ela vai aí ser eficiente para proteger esse dente, enquanto a gente está buscando essas outras causas para poder controlar e melhorar a saúde geral da criança. Então, para o adulto, além da placa, que é uma alternativa, doutora, a gente pode indicar o Botox? O Botox ele é controverso, ele tem um efeito de paralisar a musculatura, mas a gente não consegue paralisar todas as musculaturas que fazem a elevação da mandíbula. Existem musculaturas que são muito profundas. Então, e ele é dose dependente. Então, quer dizer, você precisa fazer uma dose alta para que ele, de fato, pare de fazer a contração muscular. Então, situações, às vezes, de crise, que o paciente está com muita dor, isso pode auxiliar. Mas o Botox, por exemplo, ele não vai eliminar a necessidade de uma placa, porque o paciente vai continuar rangendo. Ele talvez diminua um pouco, porque você vai reduzir a capacidade de contração muscular, mas você não vai paralisar todos os músculos, senão o paciente também não vai mais conseguir falar nem comer. Sim. Então, a gente, existe como se fosse... Esse músculo, ele tem um motivo de estar ali, de existir. Exatamente. A sua função, né? Então, e o paciente começa a ficar sem, imagina, você não impedir que a pessoa fale naturalmente. Quando a pessoa faz uma dosagem muito grande de Botox para poder controlar o bruxismo, às vezes ele pega músculos do sorriso, então a pessoa começa a rir torto. Então, claro, existem pessoas que fazem com extrema maestria, mas não vai eliminar a necessidade de placa, não vai eliminar a necessidade de higiene do sono, não vai eliminar a necessidade da pessoa diminuir o estresse, a carga de trabalho, as telas e tudo mais. Tudo que a gente trouxe hoje. Não, ele vai ser um coadjuvante. Gente, a gente tem um compromisso aqui com a saúde pública, então todo o programa a gente quer mostrar para vocês também como ter acesso ao diagnóstico para problemas que a gente trata como o bruxismo. Então, pelo SUS, se você identificou que tem esse problema, gostaria de ser acompanhado por um profissional, o ideal é procurar o dentista da unidade básica de saúde. Então, tem as equipes de estratégia de saúde da família, tem os dentistas também que não estão na estratégia, mas que estão nas unidades básicas. E esse profissional é que, desconfiando dos fatores secundários, vai fazer o seu encaminhamento para as demais especialidades. Então, na dúvida, agende com o dentista da unidade de saúde do seu bairro. É um assunto extenso, eu queria agradecer muito a presença de vocês, doutora Daniela, doutor Juliano. Eu queria agradecer muito o convite, é um prazer e uma honra estar aqui. Queria agradecer a oportunidade de falar para as pessoas e também dizer que eu estou na minha rede social, @Dani_Feu, para quem tiver aí mais alguma dúvida, se eu puder ajudar, estou sempre à disposição. Com certeza. Muito obrigado. Agradecer também o convite, estou sempre à disposição de vocês para discutir. Muito legal, muito boa a conversa de hoje. Esse é o nosso time de especialistas que está à sua disposição na coluna do Folha Vitória, Vida Saudável. Te espero semana que vem.